Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem por aí. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast, Uma Leitora no Cinema. Eu sou Gisele Santos e sempre que eu consigo, eu venho trazer as minhas dicas e impressões sobre livros, filmes, séries, enfim, tudo que está acontecendo dentro do mundo do entretenimento, a gente traz aqui as nossas opiniões bem sinceras para vocês. Então, conforme nós já falamos anteriormente, vamos fazer um resumo sobre a segunda temporada de House of the Dragon. Aqui a gente vai fazer uma explanação maior de toda a temporada, de todos os 8 episódios, e tem alguns ganchos que eu quero trazer lá da primeira temporada. Então aqui eu quero deixar os pontos que eu achei de mais bacana da série e os pontos que eu não gostei dessa temporada, que muita gente não agradou do season finale, né? Como a gente já falou sobre ele aqui no nosso canal, mas agora a gente vai colocar todas as opiniões, tudo em pratos limpos, para deixar tudo bonitinho, limpinho para a próxima temporada e também para o spin-off, que o spin-off ele vai se passar mais ou menos entre as duas séries. Ele vai se passar entre House of the Dragon e Game of Thrones. Então, se prepara, senta aí, vem comigo que o nosso bate-papo começa agora. Então vamos ao início da segunda temporada de House of the Dragon. Bom, a questão aqui da série, e a gente vai sempre voltar nesse assunto, é que a gente ficou meio que mal acostumado com o mundo das Crônicas de Gelo e Fogo. Porque quando a gente fala de GOT, quando a gente fala do universo que o George R. Martin coloca e cria pra gente, nós vemos uma questão de fantasia onde existem personagens que são caras bacanas, a gente vê os personagens que são manipuladores e a gente vê os personagens que eles são famosos meio que fora da curva. Ele é aquele cara que faz o que ele quer mesmo, ele decide o que ele quer e pronto, acabou, e é isso mesmo, e eu mando nesse negócio, e ele não se curva. Então, esse ponto a gente vai debater sobre ele, porque isso foi algo que chamou muita atenção do público nessa segunda temporada. E a gente vê uma descendente nesse sentido da Rhaenyra e do Daemon e uma ascendente do Aemond. Então a gente vê isso aqui e eu quero tentar tirar esse então, gente, vocês me ajudam aí. Vamos falar um pouco sobre o que acontece nessa temporada, porque são poucos dias que acontece, desde o que o Luke acaba sendo eliminado e a questão de quando a Rhaenyra descobre realmente que o filho não está mais entre nós. São poucos dias que isso tudo acontece, e a nova sucessão que tem o Aegon ali. Só que as questões que acontecem nessa temporada, por serem muito bruscas, a gente pode dizer assim, com o Sir Criston entrando como mão do rei, o Otto de novo saindo, tem a questão também do Jacaerys, né, com relação ao episódio Sangue e Queijo, teve muito, um pouco na minha visão, da nossa visão de ótica que deu uma alterada, porque a gente sempre espera muito do universo de Gelo e Fogo, e isso é expectativa, tá? Tem coisas que realmente não dá para fazer, e a adaptação é isso, porque o livro Fogo e Sangue, a Dança dos Dragões, assim, ela é muito poucas páginas, ela não é o livro todo, como é, por exemplo, em As Crônicas de Gelo e Fogo, que são até o momento 5 livros, para a gente contar toda a narrativa dos 7 reinos e a sucessão que se dá no período que está se passando próximo ao grande inverno que está ali chegando em Westeros. Então ali são 5 livros, aqui não, aqui são um pouquinho menos de 100 páginas que contam
exemplo, os episódios da Dança dos Dragões, que é o período em que a série se baseia. Então, realmente, não tem muito o que fazer. Vai ter que colocar coisas que sobre óticas diferentes, por exemplo, a questão das batalhas com os Bracken e os Blackwood, que eu achei super bacana de colocar nessa temporada. É muito, assim, dinâmico essa questão. Essa questão também de que eles não conheciam os plebeus, que tinham ali os, digamos, personagens mais secundários, que fizeram parte, sim, dessa série. A gente teve a Missária e as questões dela como, digamos, uma mestre dos sussurros da Rhaenyra. A gente teve também a questão da própria semeadura, que sim, os bastardos montaram, sim, os dragões, porque eles eram de sangue valeriano, de certa forma, diluído, mas de sangue valeriano. E também a própria questão da sucessão, porque quer queira, quer não, tudo é por causa desse bendito desse trono de ferro, né? Vamos assim? O Viserys, ele não estava exatamente pronto para reinar, acabou tendo ali um reinado onde foi muito questionado sobre decisões e que ele teria que entrar, por exemplo, lá na temporada 1, quando teve a batalha lá em Stepstones. Então, ele acabou não querendo, mas aí a Alicent foi lá, mexeu os pauzinhos, ele acabou indo e ajudando o Daemon. E aqui volta de novo essa questão, porque lá na triarquia, lá no final da temporada, foi exigido que para as cidades livres ajudarem os verdes, o que eles queriam? Stepstones, ou seja, o que foi conquistado pelos pretos, eles querem de volta. Então, todas essas dinâmicas, tudo isso é sobre esse bendito trono de ferro. Porque a gente vê que nenhum deles estava realmente apto para reinar. A própria Rhaenyra mesmo, ela não estava exatamente apta para reinar. E as sucessões que você precisa fazer para você estar no trono foram muito enfrentadas, tanto pelos verdes quanto pelos pretos. Os conselhos deram uma visão muito real do que é isso. Tanto o Aemond lá em Kingsland, nessa questão ali da própria sucessão dele, dessa questão também de ele ser o rei, ele ter o nome do conquistador, e o próprio Aemon depois, quando ele não hesitou ali bem na batalha de Porto das Gralhas, né, no plano furado dele com o Sir Criston Cole, que só não contavam que o Aegon ia chegar, e ele não hesitou, deu Dracarys no irmão dele e já ia por eliminá-lo. Então, tudo de certa forma passa por essa questão do reino. E essa questão de que quando o Sir Criston entendeu que é uma batalha com dragões, foi que teve aquele monólogo dele lá no último episódio de que nós somos poeira aos pés dos dragões. Então, quando eles dançam, a gente se subjuga. Como aconteceu lá naquela passagem que teve quando o Aemond foi humilhado pela última vez pelo Aegon, que a própria Meretriz disse isso ao Aemond, que quando a nobreza se esbalda ou quando eles se irritam, sobra mais para os plebeus mesmo. E a gente viu tudo isso ser construído durante toda a temporada. Então, tanto que essa sessão do Aemon, quer dizer, ficou tão explícita, porque ele era um menino que ele foi muito subjugado e que ele decidiu dar um basta. Então, ele passou pela vertente, só que ele não estava apto para reinar, até mesmo porque quando ele viu que a Rhaenyra agora estava com 6 dragões, ele teve que dar a volta com a Veiga e acabou ali eliminando aquele ponto ali bem próximo ali que é chamado ponto da agulha. Ele simplesmente foi lá e tocou o terror, porque ele ficou frustrado. E aí teve aquele plano lá no último episódio do Larys, que ele viu que ele não sabia para onde correr.
e num jogo de manipulação, porque ele continua tentando manipular o Aegon, ele acabou retirando ele da cidade, ele junto com as galinhas, né? Para que ele pudesse se salvar, porque quando o Aemond voltasse a Kingsland, a gente já sabia que o fim do Aegon era mais certo. E a gente vê que a Alicent, ela também foi subjugada ao trono, porque ela fez tudo o que ela acreditava que estava certo, tanto que ela entendeu errado a teoria do Viserys, de que ele estava falando do sonho do Aegon Conquistador, ele não estava falando que era pro Aegon, o filho dele, sentar no trono, e ela entendeu tudo errado, mas mesmo assim, ele ia sentar, porque já tinha uma conspiração a favor do Aegon sentar no trono e não da Rhaenyra, que era a ideia do Viserys. Enfim, tudo é por causa do trono. A própria semeadura é por causa do trono, é por causa da reivindicação da Rhaenyra ao trono. E quando a gente vê o Ulf fazendo o que fez lá no episódio, e o Adam e o Rolf entendendo que aquilo ali é uma batalha, que realmente as coisas não são como ele está pensando, ele quer esbaldar mesmo o outro lá. Será que o povo também está preparado para essa guerra? Porque tudo que dá para entender que não. Mas assim, essa temporada, essas, digamos, vertentes dela foram muito dentro disso. Então, tanto que o episódio frustrante lá da última temporada foi que, porque parece, a impressão que tá me dando é que a gente meio que mal se acostumou com o que GOT entregava pra gente, porque sempre assim, no penúltimo episódio tinha que ter um episódio impactante, durante a temporada também tinha que ter um episódio impactante, só que os eventos no livro, eles são mais rápidos, né, com relação à série. Então a série tem que realmente mostrar as minúcias de cada um desses personagens, mostrar essa vertente do jogo dos tronos, como a Cersei dizia em Game of Thrones. Na dança dos tronos, ou você dança, ou você vai de arrasta, né? Então, assim, e é exatamente isso que acontece na segunda temporada. Tanto que a descaracterização do Daemon, da Rhaenyra e da Rhaenys, que também foi questionada do porquê que ela voltou, sendo que ela meio que, não vou dizer eliminou a Veiga, mas ela meio que neutralizou ela um pouco, deixou os fãs em dúvida, porque não era a Rhaenys que estava, digamos, ali com uma personagem que foi construída na primeira temporada e no início dessa segunda, porque quando ela saiu da série no quarto episódio, todo mundo ficou assim achando que no final da temporada teria mais uma batalha, mas na verdade a série, o que ela nos conta não é exatamente sobre as batalhas. Foi prometido sim pela HBO, pela Max, que nós teríamos muitas batalhas com os dragões nessa segunda temporada, etc, e até a dança, mas na verdade a dança ela é em diversos episódios, porque só dos dragões já estarem ali, por exemplo, aquele acordo do Jace, quando ele foi lá para as Gêmeas, né, para a passada dos Stark em Winterfell, já tinha o dragão ali. Vocês estão com medo do dragão que está lá longe, e o meu dragão que está ali, vocês não estão com medo dele? Então, assim, tudo é questão da dança dos tronos, sabe? Toda a série ela é em torno disso, na verdade, como era em GOT. Então, nós meio que nos desacostumamos com essa parte mais política da série, que é, digamos, o que mais entra nas questões, né? Entra mais nas pautas dos episódios. São sim episódios mais políticos. E o impacto de cada personagem
é muito importante. E todas essas questões que aconteceram com os personagens foram muito bruscas. Por exemplo, no primeiro episódio foi questionado da própria atitude da Helena com relação à eliminação do seu filho. E se você é mãe, tenta se pôr no lugar dela, qual que seria a sua reação? Porque no livro é diferente da reação dela, aqui da adaptação. E toda a cena se aconteceu de forma diferente. A própria Rhaenys mesmo, ela se questionando muito porque o conselho não ouvia a Rhaenyra. Então eu tenho certeza que a própria personagem pode ter sondado se ela tivesse sido a rainha, como teria sido. E até o Corlys acabou rebatizando o seu navio, que não era mais Serpente Marítima, mas era a rainha que não foi, que agora era tudo por ela. E a gente aqui, eu acabei não falando isso, né, no último episódio que ele fez com a Rhaenyra, né, de já atacar uma vez que ela tem os 6 dragões, e 7 com o do Daemon, o Caraxes. Então, assim, tudo, na verdade, é com relação à sucessão do trono. Temos os dragões, sim. A dança dos dragões vai acontecer? Vai. Mas ela não acontece toda de uma vez. Ela acontece realmente aos poucos. E os dragões já começaram a dançar no último episódio da temporada, quando a Veiga atacou o Luke. Então eu falo assim, essa dança já começou. Então a gente tem que realmente baixar nossa expectativa, porque essa desconstrução e reconstrução dos personagens é uma vertente nos mundos de Gelo e Fogo. E claro, você não vai concordar comigo que tá tudo certo, mas é a visão que eu vejo, porque a série, ela tem essa visão para nos dar. Então, quando a gente vai ver uma série como GOT mesmo, como Game of Thrones mesmo, e como eu imagino que as outras séries de fantasia, a gente tem sempre 2 formas de ver uma série. A gente tem ver essa forma de que a gente tá do lado de fora, vendo todos esses eventos acontecerem, e a gente tem a versão do que a série tá nos mostrando, vendo ela de dentro para fora. Então você tem essas 2 vertentes para fazer. Você pode escolher uma delas, você pode escolher todas elas. E às vezes você escolher todas elas vai te dar outras visões do universo da série, tá? Os vídeos do PH são maravilhosos, porque ele tem vídeo análise do episódio e tem uns outros vídeos que ele colocou que foram maravilhosos. Me fizeram bem, PH, você me ajudou demais, porque me fizeram ter uma experiência diferente da série, porque eu consegui ver de fora como uma espectadora dos acontecimentos, tanto que isso aconteceu muito na temporada, de que a câmera saía de trás de uma pilastra, assim, depois de uma porta. Então essa é a ideia da série, de que você também é o espectador, mas você tá dentro ali. Então isso é super bacana. Sim, teve episódios que deixaram a gente com a pulga atrás da orelha, como por exemplo os episódios de Harrenhal, que existe uma mística dentro desse castelo, essa mística que foi explorada. Eu acho que a questão aqui não era nem a desconstrução do Daemon. Depois de dias de visto o episódio e visto também os vídeos da Mikan, que também foram maravilhosos, as lives dela com o Michel também foram bacanas, os vídeos da Carol Moreira também foram muito bacanas, me ajudaram pra caramba, tá, gente, a entender o episódio em si e todos os easter eggs, todos os pormenores dos episódios. Mas passado um tempo de ter visto tudo, eu cheguei nessa conclusão de que às vezes o que aconteceu com o Daemon dali em Harrenhal
não era exatamente mostrar só a transformação do personagem num importante aliado para Rhaenyra. Porque ele era sim esse importante aliado para Rhaenyra, mas ele era um personagem controverso na história. E todo mundo queria ver o Daemon como o jeito Daemon de ser. Mas depois dessas experiências que ele viveu aqui, cara, não dá pra você ser a mesma pessoa. Ele pode ser depois que ele sair de Harrenhal. Mas aqui não dá. Porque ele passou pela mística do castelo, né? Tanto que aquele conselheiro lá da Rhaenyra, engraçado aqui, parece que eu escutei um vento sussurrar, uivar. Então, ou seja, se fosse o Daemon tivesse chegado ali naquele momento junto, ele também teria a mesma opinião, mas ele ficou ali mais dias, então o castelo teve uma dinâmica sobre ele. Às vezes, a Alice Rivers, que foi uma personagem muito bacana aqui de se mostrar, tem uma certa importância na adaptação, com certeza. Não foi o interesse amoroso do Daemon, mas essa mística do castelo foi revelada pra gente, de que sim, tem uma mística das árvores coração ali. E essa mística foi mostrada. Eu acho que foi essa a questão que eles queriam mostrar, eu imagino que foi. Enfim, mas essa desconstrução desses personagens foi algo que deixou os fãs muito confusos. Mas eu concordo, tá? Porque eu acho que perder um filho não deve ser a melhor coisa do mundo. E essa perda do Luke transformou muito a Rhaenyra. E a responsabilidade de reinar. Eu acho que isso também deixou ela em xeque, porque quer queira, quer não, ela se viu sozinha como a Alicent estava lá em Kingsland, tá? Então isso foi mostrado durante toda a temporada e não tem como, mesmo passados dias, igual o Sir Criston que ele era, porque ele ficou no último episódio, essa derrocada dele, digamos assim. A gente viu que o Otto foi preso, não se sabe por quem, né? A gente vai saber somente na próxima temporada. E nas ambições das casas por sucessão, isso foi falado demais nessa temporada. Sucessão, legado, a quem você jurou, a quem você não jurou. Foi muito em cima disso durante toda a temporada e eu imagino que vai ser na próxima também, mas eu imagino que a dança mesmo ela vai acontecer na terceira, porque na segunda era, digamos, essa preparação para o que vai acontecer na terceira. Foi, de certa forma, anticlimático, sim, com certeza, mas a gente está acostumado em GOT da Daenerys e os seus 3 dragões. E eu tenho uma questão com relação a essa dança de gelo e fogo, porque como a gente ainda não tem o 6º livro, então não dá para saber a ideia do Martin com relação exatamente na parte da mitologia do mundo de gelo e fogo, nessa questão dessa construção do sonho do Aegon. Porque até então se acredita que é ela, digamos, prometida para ela estar no trono. Mas a gente viu que a segunda adaptação teve uma mudança muito significativa. E eu tenho uma ideia com relação a Daenerys e os seus dragões e a mística envolvendo ela, que é diferente da de muitos fãs, mas eu não pretendo deixá-la aqui por enquanto. Eu vou deixá-la no final da série, quando a série terminar, no último resumo, eu quero deixar essa minha opinião para vocês. Ela pode mudar com o tempo, tá? Mas desde o final de GOT, lá na sua 7ª temporada até agora, a minha visão não mudou nada. E, eu estou começando a ler o livro da dinastia Targaryen, que lançou esse ano, em 2024, que é tipo o mundo de gelo e fogo, com algumas condensações, um pouquinho do que acontece também no Fogo e Sangue, então tá meio condensadinho ali algumas coisas. Eu tô gostando bastante da leitura. Em breve eu vou trazer resenha dele aqui no canal. Vou pegar também a edição física, porque eu não tenho ela. E tá maravilhosa. Nossa Deus, que bonito aquilo. Mas enfim,
Então, vamos aqui finalizando nesse momento a segunda temporada de House of the Dragon. Gente, muito obrigada. De verdade, para você que nos acompanhou nesses 8 episódios. As 2 temporadas já estão disponíveis na Max. Eu não havia dito de The Boys. As 4 temporadas estão disponíveis lá no Prime, mas as da segunda temporada de House of the Dragon estão na Max. E em breve nós vamos fazer a cobertura de O Cavaleiro dos Sete Reinos, depende do que vai acontecer aqui no canal, também do como a Max vai trazer pra gente. Enfim, mas o Mundo de Gelo e Fogo não para por aqui. Nós temos também os livros que a gente está lendo, já estou começando a ler o 3º livro, que é o A Tormenta de Espadas, mas em breve nós vamos trazer também resenha dele e de outras coisas aqui de Gelo, Fogo e de Westeros aqui no canal. E em breve também nós temos as outras coberturas das séries que a gente vai fazer, tem os Anéis de Poder, enfim, tem muita coisa pra gente poder falar aqui. E talvez, dependendo de como vai ser a programação, a gente vai fazer também, talvez, a cobertura de Cidade de Deus, né, da Max. Em breve eu vou ver como vai ficar o cronograma da série e eu posso trazer a cobertura dela aqui de uma série brasileira para vocês, que vocês acham. E vou rever o filme pra gente também trazer as nossas opiniões sobre ele, comentando também com relação à série, porque ele se passa, se eu não me engano, são 20 anos depois. Muito obrigada de coração a todos que estão nos acompanhando. E é isso, nos vemos nos próximos episódios, os próximos audiocasts e vídeos aqui do canal. Um grande abraço e até mais.